para o torcedor rubro-negro. Já já a gente vai falar que notícia é essa, que informação é essa, mas também tem notícia boa, é isso mesmo, sorria, torcedor rubro-negro, tem jogador chegando ao rubro-negro, na verdade, arriscaria que seria a melhor da história do Flamengo, a verdade é essa. Naquele momento, as coisas começaram a andar. Por quê? No futebol brasileiro, ele queria voltar para o futebol brasileiro. Realmente jogador do Flamengo, mas o Rubro, com direito a uma série de postagens, Michel está exames médicos e assinatura do contrato até 2028, será dono de um dos maiores salários do elenco, R$1,5 milhão por mês. Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo aqui conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, puder nos ajudar, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Nesta quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Mengão, que nessa quinta-feira aí tem partida decisiva, válida pela Copa Libertadores da América. Agora, sem mais enrolação, vamos aqui para as últimas novidades do Flamengo. Muita gente fala, o Corinthians deu sorte. Mas a visão também do Juventude, o ano do Corinthians também não é bom. Será que o Juventude preferia pegar o Flamengo, o Galo, o São Paulo, ou preferia pegar o Corinthians? Então a gente tem que olhar para os dois lados, né? Até meio estranho assim. Depende do seu ponto de vista, né? Exatamente. Bahia e Flamengo, Flamengo muito forte e tal, mas o Bahia tirou o Botafogo. Aí, o que Bahia acabou também de enfiar 4 no Flamengo. Então, assim, o Vasco e o Atlético Paranaense, o Atlético ainda oscila, um Vasco que faz um ano mais tranquilo. Então, assim, vai ser um mas Galo e São Paulo o bicho pegou. Aí é o confronto mais forte, realmente, eu acho. E Bahia e Flamengo também é bem forte. O Bahia tá numa outra prateleira também, se a gente for olhar pro ano que o Bahia faz, pro trabalho do Rogério Ceni, por tudo que o clube investiu. A gente fica muito falando do Botafogo, o Botafogo tá bem, não sei o que lá. Vale o mesmo pro Bahia, não dá mais pra ficar colocando coitadismo, assim, esse time, olha, é zebra, não. O que investiu o Bahia nessa temporada também é pra brigar por coisas também, não digo por títulos, mas tá ali incomodando os grandes. Então, acho que o Bahia também faz um trabalho nesse sentido. O Flamengo é favorito. Vamos lá, se você consegue elencar favoritos em todos? Tá, vamos lá. Difícil, hein? Bem difícil. Vamos começar com Bahia e Flamengo. Acho que o Flamengo é favorito, apesar de tudo. São Paulo e Atlético, hoje o São Paulo é favorito. São Paulo joga mais bola, é mais consistente que o Atlético. Apesar de eu achar que o Atlético tem um teto ainda para atingir, que não atingiu. Então, daqui a pouco os jogos começam, o futebol é meio dinâmico. Corinthians e Juventude, eu não tenho a menor ideia. Não acho que o Corinthians é favorito, não. É só você olhar a posição da tabela dos dois times, só você ver o ano que os dois times estão fazendo. E assim, eu sei que o corintiano tá escutando isso, esse cara tá louco, não sei o quê. E o Juventude joga com todas as adversidades, né? Perdeu o técnico 2 vezes e consegue fazer resultados, consegue se prova classificar. Que, independente da sua comissão técnica, do seu treinador, tem um trabalho de gestão bem feito. Sim. E isso é um ponto legal. Mas dependendo dos... Assim, a ver com o nível dos adversários, o Juventude era o mais acessível. Só que depende de quem você é. Você ser o Corinthians, essa distância é menor? O Juventude está muito mais perto do teto dele e o Corinthians não. O Corinthians investiu muito esse ano, que é outra coisa. Você olha para esse Corinthians, tá caindo pelas tabelas, mas você acha que o time está se organizando financeiramente? Que deixou de contratar? Fez o que o Flamengo fez, lembra, lá atrás? Vamos ficar com um time menos competitivo até ajeitar? Não. O Corinthians já fechou o balanço desses 6 meses com dívida. O Corinthians investiu muito, muita grana colocou e o time não entrega em campo. Então, assim, é um confronto equilibrado. De verdade, se você for ver de maneira racional, o Juventude tem mais bola que o Corinthians. O Corinthians fez 1 ponto contra o Juventude nos 2 jogos do Brasileiro. Se a gente pegar os 2 jogos do Brasileiro, o Juventude passa. E Vasco e Atlético Paranaense, aí eu acho que é o mais difícil de opinar, porque o Vasco, ele encaixou, mas ele oscila, e o Atlético Paranaense acho que tem mais potencial, porém é um trabalho de início que ainda não encaixou também. Defensivamente, o time tem sofrido muito com contra-ataque. Enfim, eu vejo em equilíbrio. Eu, de verdade, não acho que vai ter zebra em nenhum desses confrontos. Não é nenhum absurdo o Bahia passar do Flamengo, o Galo passar do São Paulo, o Atlético, o Vasco, o Juventude passar do Corinthians e vice-versa. Eu acho que não vai ter absurdo. Isso não está vai bem ter claro. absurdo, mas vai ter barulho. Isso a gente sabe que, dependendo dos resultados, barulho sempre tem.
Vamos dissecar um pouquinho esses confrontos. A gente tem uma tela comparando o Rogério Ceni, né, quando ele enfrenta o Flamengo. O Rogério Ceni, que foi campeão com o Flamengo, hoje técnico do Bahia, e os números dele em 12 jogos contra o Flamengo. Aí fazendo um recorte pelo São Paulo e também pelo Bahia. Não venceu e não empatou, só perdeu. Ó, me conta. É até normal você perder o número, por mais que seja o Flamengo. Não dá, né? Será que é mais aquilo, né? Todo tabu. Se emociona, corre ali no campo. Eu acho que esse jogo ele tem um poder importante para as duas equipes, claro, olhando cada um com a sua ótica. Um Flamengo para entender o que vai ser a possibilidade de título nesse ano. Tem Libertadores para disputar, tem um jogo de volta, tem um Campeonato Brasileiro com o Botafogo já conseguindo abrir uma vantagem. E para o Bahia também, enquanto SAF, enquanto instituição, enquanto querer se firmar, a Copa do Brasil é um caminho. Sim, total. E se a gente for ver bola por bola mesmo, eu não acho que eles estão tão distantes assim, não. O Bahia vem de uma sequência um pouco ruim. O Bahia é um time que muitas vezes ele tem volume ofensivo, ele cria, mas falta ser um pouco mais contundente na hora de finalizar, de concluir as jogadas. O acabamento das jogadas do Bahia vinha sendo abaixo. Acho que o time conseguiu se estabilizar. É um time com muito controle no meio, né? Eu acho que isso que é um duelo bem legal. São dois times com meio campo, assim, com muita qualidade. O jogo do Bahia é por dentro, ele é naquele quarteto que ele tem com o Cauli, com o Caio Alexandre, com o Everton Ribeiro, enfim, muitos jogadores de qualidade. E o Flamengo é a mesma coisa. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, o próprio Gerson. Tem que ver como que esses times vão chegar também, né? O Flamengo mesmo tá quebrado, vai dar tempo de recuperar algumas peças importantes. Porque os jogos são semana que vem, né? É isso. Já é de 27, né? 27/8, 27, 28, 29. É data FIFA também? É isso. A volta, aí, tá vendo? Ah, meu Deus, que legal. Olha que detalhe importante. Me encantaram. Sabe tudo que eu falei aí? Esquece, vai. Esquece. A opinião é igual a story, ela dura 24 horas, dependendo. Não, mas vamos ver, o São Paulo tem chances de também. O Flamengo, o Bahia não. Juventude e Corinthians não. É igual ali, o Atlético Paranaense, o Canóbio, o Vasco não tem ninguém. É isso, São Paulo e Galo tende a ser um jogo... O Atlético mais, né? O Atlético se esvazia mais, né? Tem muito jogador que... Júnior Alonso, o Arana que pode ir. Meu. E na meiuca ali com o Alan Franco também, né? Que da hora, né? O Flamengo vai pegar a equipe do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. É até um caminho mais simples do que a gente vê no outro lado. Afinal de contas, o Flamengo pega o Bahia e depois, passando pela equipe da Boa Terra, enfrenta Corinthians ou Juventude na semifinal. É um bom sinal esse, a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo. Primeiro, eu gostaria de analisar aqui a equipe do Bahia, trazer para você todas as informações sobre a equipe treinada pelo Rogério Ceni, porque o Flamengo vai reencontrar o Rogério Ceni no seu caminho mais uma vez, né? Foi um jogo muito complicado no Maracanã, do primeiro turno pelo Campeonato Brasileiro. O time do Rogério Ceni tem um meio de campo muito bom, muito qualificado. Eu diria a você que é o ponto forte dessa equipe comandada pelo ex-técnico do Flamengo, tá? Vamos a eles, né? Os jogadores Caio Alexandre, que brilhou no Fortaleza na temporada passada, foi alvo de grandes clubes até do Sudeste e acabou fechando com o Grupo City, que é o dono do Bahia. Cauli, que joga um pouquinho mais avançado, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Esse é o meio de campo da equipe. E tem dois laterais que sobem bastante, talvez pelas pontas, pode estar aí o segredo para vencer o Bahia, com o Santiago Arias de um lado e o Luciano Juba do outro, né? O Luciano Juba, que começou no Sport como lateral, era até reserva do Sander, né? Jogador que hoje, se eu não me engano, está no Goiás. Depois ele vira meio-campista devido à qualidade técnica, um jogador muito gabaritado tecnicamente. E aí volta à lateral esquerda sob a batuta do Rogério Ceni. O Bahia o contrata junto ao Sport como meio-campista. E aí ele passa a atuar como lateral com a equipe do Rogério Ceni. Então veja, são dois laterais muito bons. E se o Santiago Arias não joga, tem o Gilberto, que inclusive já foi especulado no Flamengo. Esse vídeo tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai utilizar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus
atenção em relação ao valor do seu plano de um time que tem uma agressividade por meio do seu meio de campo e das suas laterais muito grande, tá? Então, assim, é um time que costuma dominar o meio de campo, tá? E também dá espaços nas suas laterais. A questão é, que Flamengo é esse que vai enfrentar o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, né? Vai ser um Flamengo já com Pedro, isso faz uma enorme diferença. Com Pedro, Everton Cebolinha está fora pelo restante da temporada, Michael, de repente, lembrando que o Carlinhos não pode jogar partidas da Copa do Brasil por conta de já ter atuado pela equipe do Nova Iguaçu, tá? Então a gente tem aí um desfalque, eu não vou dizer importante, né? A gente vê um desfalque, né? Eu não vou dizer importante do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de posicionamento, né? Afinal de contas, o Pedro hoje não estaria apto a pegar o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil, tá? Então, esse é um aspecto importante, é um aspecto que a gente tem de ressaltar nesse primeiro momento, tá? O Flamengo, que Flamengo vai ser esse? Vai ser o Flamengo com seus jogadores zero bala, Arrascaeta, por exemplo, De La Cruz, que treinou nesta terça-feira, me parece que vai para o sacrifício na partida contra o Bolívar, não está em boas condições físicas, ele estará em boas condições físicas, né? O Flamengo, como eu já disse aqui 1000 vezes, é um time em frangalhos fisicamente, né? Então a gente tem que avaliar primeiro que Flamengo vai ser esse que vai enfrentar o Bahia. Hoje eu acho que é um confronto 50-50. Não consigo ver o Flamengo com um grande favoritismo, não. Lembrando que o Bahia venceu o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que um Grêmio jogando com os reservas. Mas é um time de qualidade, cara. Eu não comemoraria esse sorteio, a não ser... Bora falar agora sobre o Flamengo com duas atualizações extremamente importantes. Agora, o próprio Flamengo já dá como oficial, Michael está de volta ao rubro-negro. Nas últimas horas, o atacante e o Al-Hilal comunicaram de forma oficial a rescisão do contrato, com direito a uma série de postagens. Michael está vindo para o Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato até 2028. Será dono de um dos maiores salários do elenco, R$1,5 milhão por mês. Ele chega para o lugar do Cebolinha, que sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles e só volta a atuar na próxima temporada. Se o Michael está chegando, dá para contar também que o Wesley não vai mais embora. Por que eu julgo a notícia ruim? Porque o lateral direito, super cornetado pelo torcedor rubro-negro, garantiria a maior negociação da história do futebol brasileiro com o lateral direito. O Wesley iria para a Atalanta por 16 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em bônus. Desses 4 milhões, 3 milhões de euros extremamente fáceis de serem alcançados. Só a conquista de um título que eu considero mais complicado. Negociação caiu porque a Atalanta, lá da Itália, avaliava o comportamento do Flamengo como nada profissional, tentando ganhar tempo. Rubro-negro, na última troca de documentos, afirmou ou avisou a Atalanta que o atleta só se apresentaria no dia 26. E a preocupação da Atalanta é de que ele apresentasse algum problema físico, fosse reprovado nos exames médicos e não houvesse tempo para contratação. De outro jogador, a janela por lá se encerra no dia 1º. Diante desse cenário, a Atalanta avisou ao Flamengo que não tem mais negócio, inclusive já existem conversas com outro jogador, o Raul Bellanova, que pertence ao Torino. Péssima notícia para o Flamengo, que desperdiça a chance de fazer um baita dinheiro com um jogador que tem talento, mas ainda é bastante questionável e tem muita coisa para melhorar. O que você pensa sobre essa história? Erro da diretoria do Flamengo ou é uma boa notícia a permanência de Wesley? Só para completar sobre o Fla, De La Cruz e Luiz Araújo treinaram normalmente nessa terça-feira e estarão à disposição do técnico Tite para a decisão contra o Bolívar na quinta-feira. Na introdução, duelo do Flamengo na Copa do Brasil, nas quartas de final da Copa do Brasil, definido. O Flamengo vai jogar o primeiro jogo lá em Salvador e o segundo jogo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, obviamente. Então o Flamengo decide em casa, tá? E o Flamengo, na outra chave, por exemplo, tem o Vasco. Pois é, se o Vasco passar do Atlético Paranaense, pode pegar Atlético Mineiro ou São Paulo. E aí o Vasco pode chegar à final para pegar o Flamengo. Tem também São Paulo. O Flamengo pode pegar o São Paulo na final novamente da Copa do Brasil. Então, Copa do Brasil definido. Vamos para as próximas informações. Uma atualização do caso Wesley.
Galera, quando eu trouxe o outro vídeo, quando eu fiz o outro vídeo, os dirigentes do Flamengo ainda não tinham se manifestado sobre a desistência da Atalanta em contratar o lateral direito Wesley. E eles, lá no sorteio da Copa do Brasil, falaram com vários jornalistas presentes e justificaram, falando que não teve demora de documento, que não entenderam o porquê da atitude da Atalanta. Spindel disse que eles não iam liberar o jogador viajar sem contrato assinado, que isso aqui não é várzea. Eu só queria lembrar o seguinte: o Flamengo, antes de vender o Mateuzinho, lateral direito ao Corinthians, liberou o Mateuzinho para viajar. Mateuzinho ficou treinando dias lá no CT do Corinthians, sem contrato assinado. Depois o Mateuzinho foi devolvido ao Corinthians, e aí depois ele acabou sendo vendido. Mas esse discurso de que o Flamengo não ia liberar, que não é várzea, que não ia liberar um jogador viajar sem contrato assinado, isso não cola, Bruno Spindel, porque vocês sabem muito bem qual é a verdade. Tanto é que o jogador Wesley ia viajar hoje, terça-feira, para Florianópolis, porque ele é de lá, a família dele é de lá. Ele ia viajar para Florianópolis para se despedir da família, dar um beijo e um abraço na mãe e de lá viajar para a Itália. O jogador estava liberado pelo Flamengo. Só que vocês, dirigentes do Flamengo, que foram, como que eu vou dizer, incompetentes nessa situação envolvendo Wesley, vocês não sabiam que, ou não imaginavam que a Atalanta ia voltar atrás e ia contratar um outro jogador para a posição. E foi o que aconteceu. Pois é, tanta soberba, enrolaram a Atalanta pra caramba, ficaram mandando documento atrasado, respondiam horas depois o WhatsApp, a verdade é essa. E quando mandavam um documento, mandavam com alteração. Isso não é informação, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho o seguinte: vocês estavam tentando ganhar tempo em cima da Atalanta enquanto buscavam um jogador para reposição ao Wesley. Só que vocês esqueceram que vocês estavam lidando com um clube extremamente sério, que é a Atalanta. Não é o Corinthians, que é várzea, igual vocês negociaram o Mateuzinho no começo do ano e vocês liberaram o jogador sem contrato assinado. Essa desculpa não cola. Vocês foram incompetentes, perderam uma negociação que seria maravilhosa para o Flamengo, arriscaria que seria a melhor da história do Flamengo, a verdade é essa. Foram incompetentes e agora estão jogando a culpa em outras pessoas. O Wesley, nesse momento, está revoltado com a situação, a verdade é essa. Triste, porque ele iria assinar o contrato com a Atalanta, que é um baita clube da Europa, contrato de 5 anos, ganhando quase o triplo do que ele ganha atualmente aqui no Flamengo. Só em real, para você entender, 800 mil reais por mês ele ia ganhar na Atalanta. Tava tudo certo. Tudo certo. O cara ia viajar para se apresentar, tudo certo. Dar um beijo na mãe em Florianópolis e de lá, ó, partiu a Europa. E vocês foram incompetentes. Sendo que o Marcos Braz já havia dito que o jogador estava bem encaminhado para ser vendido. Vamos agora para a notícia ruim antes de falar da boa. Eu vou terminar o vídeo com notícia boa. A decisão foi minha. Notícia ruim: Arrascaeta lesionado, está confirmado. O Flamengo emitiu um comunicado e disse o seguinte: Arrascaeta realizou exames que apontaram lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O meia segue tratamento no DM rubro-negro, o que já ocorre com os atacantes Gabigol e Pedro. Porque tem notícia boa. Tem jogador assinado com o Flamengo, de volta ao Flamengo. Trata-se de Michael, contrato de 4 anos, até dezembro de 2028. O jogador já assinou com o Flamengo. Assim que ele rescindiu, assinou a rescisão com o Al Hilal, ele assinou com o Flamengo. Chega em breve ao Brasil para poder se apresentar ao Flamengo e iniciar a sua segunda passagem pelo clube rubro-negro. Venê, o que você acha da contratação? Eu vou ser bem sincero, dentro de campo, não acho que será um jogador que irá decidir jogos. Aquele cara que vai resolver os problemas do Flamengo no ataque. Mas acho que pode suprir a ausência do Cebolinha. Inclusive o Bruno Henrique precisa voltar a jogar futebol. Embora tenha feito gol contra o Botafogo, mas não está jogando bem não. Mas tem um lado positivo em relação ao Michael. Não vai ter o período de adaptação, pelo contrário. Ele já conhece o dia a dia do Flamengo. É um cara que está nas graças da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo aprovou o nome dele. Não vai ter dificuldade na relação com a torcida. Pode jogar mal as primeiras partidas, que eu acho que a torcida vai ter paciência. Não vai vaiar, não vai acontecer isso. Pelo contrário, é um cara que tem o carisma
com a torcida rubro-negra. Isso vai ajudar demais. Dito isso, eu penso o seguinte, diante da urgência, o Flamengo teve que correr atrás e pagar alto para contratar Michael. Porque o Michael nem estava na mira do Flamengo. Aí veio a lesão de Cebolinha, que só volta em 2025. E aí o Michael se tornou o alvo do Flamengo. Naquele momento, as coisas começaram a andar. Por quê? No futebol brasileiro, ele queria voltar para o futebol brasileiro. Estava certo. E no futebol brasileiro, ele sempre deu prioridade por conta do acordo de cavalheiro que ele tem com o Marcos Braz. O meu ponto é o seguinte, eu acho que o tempo do contrato é muito longo. Muito longo. Dezembro de 2028 são 4 anos, pessoal. 4 anos de contrato para o Michael. Eu acho muito longo. Eu, particularmente, não faria um contrato tão longo como esse. Mas entendo que deve ter sido um pedido. O Flamengo também está buscando um lateral esquerdo, né, galera? Para suprir a ausência de Vina aí, que só volta na temporada 2025. A previsão é que ele fique aí de 4 a 5 meses fora aí do futebol, fora do elenco, né, principal. Primeiramente, participar de jogo de 90 minutos. Então, o Flamengo já procurou o Alexandre e confia em Tite aí para contratar o atleta. O Flamengo procurou aí Alexandre para ser o substituto de Vina na lateral esquerda. O brasileiro tem 33 anos e foi procurado aí pelo clube carioca nos últimos dias. Então, o Flamengo vê com bons olhos esse atleta. Atualmente ele está em Portugal para manter a sua forma física, né? Era aí Juventus, rescindiu o contrato, está livre do mercado, então o Flamengo não vai precisar pagar multa salarial. Teria a ver agora como seria a base aí de salário, né, que ele pede, né? Ele está em Portugal tentando manter aí a forma física enquanto aguarda aí o seu futuro. Alexandre chegaria com um bom nome, né? Flamengo, jogador de nível europeu, atuou em vários times grandes da Europa, vestiu a camisa da seleção brasileira, foi várias vezes convocado, né, para a seleção brasileira, no momento que Tite era o técnico do Flamengo, o técnico da seleção brasileira. Então, Tite aí tenta convencer aí Alexandre a assinar em definitivo com o Flamengo. Então, vamos ver aí andar a carruagem. Tem o Alcaraz também, que o Flamengo tá assim firme e forte aí. O time da Inglaterra tá pedindo Southampton, tá pedindo 150 milhões de reais, 25 milhões de euros aí, mas o Flamengo tá pensando em fazer um acordo aí com o time da Inglaterra para concretizar essa compra. Seria Alcaraz e Alexandre. O Flamengo já fechou com o Michael seria o reforço aí para suprir a ausência aí de Everton, Cebolinha. Mas aí, galera, eu quero que vocês deixem aqui na opinião de vocês qual seria a nota aí para Michael do Mengão. Deixe aí nos comentários a sua opinião, galera.